Oi, pessoal! O vídeo de hoje vai ser sobre produtividade, ou desempenho, ou performance, ou o nome que você quiser dar em uma quarentena. Será que você está sendo produtiva? Será que você precisa ser produtiva? E o que exatamente isso quer dizer quando a gente está vivendo em plena pandemia? Bom, eu acho que esse assunto é pertinente porque essa demanda tem aparecido no consultório com as minhas clientes, minhas amigas estão comentando sobre isso, eu mesma venho me questionando sobre isso, então bora falar dessa produtividade? Para começar, que a comparação existe em tempos de redes sociais, a gente já sabe, né? Então, antes dessa quarentena, a gente ia rolando o nosso feed do Instagram ou qualquer outra rede social e a gente ia comparando, né? Comparando nossos corpos, comparando nossas belezas, comparando nossos relacionamentos, comparando nossos bens materiais. E quando a gente se vê no meio de uma quarentena, o que a gente começa a comparar? A nossa rotina, a nossa produtividade, o que a gente faz ou deixa de fazer no nosso dia a dia. E aí, gente, o que a gente tem que entender, né, de uma vez por todas, e mesmo que isso não seja tão consciente pra gente, da gente ficar martelando na nossa cabeça e sempre se questionando e se lembrando em relação a isso, é que o que a pessoa posta no feed dela, nos stories dela, é uma mínima parcela do dia dela. A pessoa não posta que ela ficou o dia inteiro no sofá sem fazer nada, ou que ficou desnorteada, né? Muitas vezes indo de um lugar para o outro dentro de casa e acabou que no final do dia não fez nada. As pessoas não postam isso, as pessoas não falam sobre isso, né? Não é interessante para as pessoas falarem sobre isso nas suas redes sociais. Então vamos alinhar isso de uma vez por todas, que o que você vê em rede social não é a realidade, está longe de ser a realidade. E eu sei que isso muitas vezes, eu mesma, acontece comigo, de eu acabar esquecendo disso quando eu tô vendo uma rede social e que as pessoas estão postando, mas da gente ter esse lembrete para nós mesmas, né? Pra gente ficar quase com esse mantra na nossa cabeça falando, isso não é 100% o dia dela, isso não é 100% o dia dela, pra diminuir essa comparação que a gente faz. Beleza, estamos alinhadas essa questão de comparação, mas vamos supor que todo mundo está sendo muito produtivo nessa quarentena. Todo mundo está fazendo cursos, todo mundo está assistindo lives, está fazendo pão de fermentação natural em casa, está se exercitando, está fazendo tudo. Tudo isso que você está vendo, todo mundo está fazendo. Eu acho muito difícil alguém estar digamos, nesse pique, acho muito difícil. Quanto mais todo mundo. Mas vamos supor que todo mundo tá fazendo exatamente todas essas coisas. Chegou aquele momento que eu vou dar uma de mãe e vou falar: você não é todo mundo. Suas responsabilidades são únicas, a sua vivência é única, a forma como uma quarentena te atinge é única, a forma como você se sente é única. A gente está vivendo uma quarentena e a gente não sabe muito bem como vai ser o dia de amanhã. Tem muita insegurança relacionada a isso. Então, insegurança em relação à nossa saúde, insegurança em relação à saúde dos nossos familiares, de pessoas que a gente ama, insegurança em relação à nossa rotina, insegurança em relação ao nosso trabalho, insegurança em relação a como a gente vai viver depois disso tudo. E aí aqui, longe de mim, tá querendo te desesperar ou criar uma ansiedade em relação ao futuro, um temor em relação ao futuro, porque isso vai passar. Hashtag vai passar, né? Então isso vai passar. Mas você consegue perceber a pressão disso tudo nas nossas vidas, de como isso pesa em cima da gente, em como isso mexe com a gente? E você consegue perceber que nessa situação, como é cruel você acabar se pressionando e se cobrando uma produtividade no meio dessas circunstâncias? Como é cruel a gente exigir uma produtividade nos moldes que a gente conhecia antes da quarentena. E é isso, eu nem tô falando de mães que estão em casa tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar da casa, dar conta de tudo, né? Ou então de filhos que assumiram o papel de cuidadores dos pais idosos e tem que trabalhar e tem que cuidar da casa e enfim, né? Não tô nem citando essas pessoas, só para você ter uma ideia de quão cruel é a gente ficar se cobrando dessa forma.
Não seja cruel com você. Tá tudo bem você não ficar fazendo as coisas que todo mundo faz nessa quarentena. Tá tudo bem. E aí, se eu pudesse compartilhar algumas dicas, né, com vocês, que eu pensei que talvez possa ajudar vocês nesse momento. Primeiro de tudo, lembre-se que a gente não está vivendo como a gente vivia antes da quarentena. Então, alinhe as suas expectativas para esse novo momento, para sua nova rotina, para você na quarentena, para sua vida na quarentena. Tenha isso em mente e alinhe essas expectativas. Segundo ponto, o que te fazia bem antes da quarentena não necessariamente te faz bem na quarentena. Então, por exemplo, eu antes da quarentena adorava maratonar série, sentava no sofá, ficava vendo série, era, nossa, uma maravilha pra mim, eu adorava aquilo. Hoje em dia, eu mal consigo assistir um episódio por dia. E tá tudo bem. Então, lembre-se de atualizar a versão que você tem em relação a você mesma e as coisas que te fazem bem. Isso é muito importante para você não ficar se forçando a fazer coisas que te fazem bem. Nossa, tô fazendo muito isso hoje, né? Mas que te fazem bem, você acha que te fazem bem no mundo antes da quarentena, entender que isso não necessariamente vai te fazer bem durante os dias da quarentena. Então, atualize esse software aí que você tem em relação a você mesmo. Foque em sair com o máximo de saúde mental que você conseguir dessa quarentena. E aí, como fazer isso? Preste atenção em você, nas suas necessidades, no que você precisa. Preste atenção no que vai te energizar, no que vai te fortalecer e não se cobre tanto. Tenha em mente que tá tudo bem você precisar de ajuda e você pedir ajuda, tá? Então, isso não é uma fraqueza, isso não é um defeito. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda da sua rede de apoio, peça ajuda de um profissional. Há psicólogas maravilhosas fazendo atendimento online, então vá atrás de ajuda. Isso não é problema nenhum, isso não é uma fraqueza. Vá atrás de ajuda se você está precisando de ajuda. E a última dica é, se você se perceber se comparando com as outras pessoas, volta pro início do vídeo e assiste tudo de novo. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo. Faça esse lembrete, esse eterno lembrete para você não se comparar, para você não ser sequestrada por esse tipo de pensamento e por essa vibe, digamos assim, né? Então é uma coisa que você vai ter que ficar se exercitando, né? Um exercício que você vai fazer para não ser sequestrada por esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude. Então, tenha muito em mente, né, de forma consciente, não se comparar com os outros e assista esse vídeo quantas vezes você quiser, até se tornar uma coisa automática para você. Por hoje é só, eu espero que eu tenha ajudado você a olhar de uma outra forma para sua quarentena, né, de uma forma mais carinhosa, uma forma menos cruel para a sua experiência nessa quarentena. Se por acaso quiser comentar aqui embaixo o que achou do vídeo, ou então quiser compartilhar como está sendo sua vivência nessa quarentena, eu vou adorar saber. Por favor, comente, compartilhe. Se por acaso você quiser ver algum outro tema aqui, que eu faça algum outro vídeo, tem um tema que é da sua curiosidade, ou então você gostaria de ver eu falando sobre, também comenta aqui embaixo que eu vou adorar. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!